Bom, irmãos, a nossa reflexão para essa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 45. Evangelho de Mateus 27, a partir do verso 45. E diz assim a palavra de Deus: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas e abriram-se os sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele passavam ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Até aqui, queridos irmãos. Amados irmãos, até hoje se discute muito, principalmente na Semana Santa, né? Eu que gosto às vezes de ver esses canais de documentários, vejo muitos documentários sobre Jesus, né? E são pessoas que vão buscar o Jesus histórico, né? Vão buscar os fatos da história, vão buscar ali entender o que acontecia, o que estava acontecendo na época de Jesus. Só que nós somos chamados pela palavra de Deus a olhar para o que lemos aqui, além de relato histórico. Nós somos convidados pela palavra de Deus a olharmos os textos das Sagradas Escrituras com os olhos da fé. E com os olhos da fé nós podemos compreender o que estava acontecendo aqui. E eu convido você a isso nesse momento, a olhar junto comigo com os olhos da fé. Muitos buscam evidência histórica do que aconteceu, muitos tentam separar, né? Eles imaginam que eles podem separar, olhar para o texto bíblico e ficam: isso aqui foi colocado, isso aqui foi escrito para dar essa ideia, mas enfim, nós não. Nós olhamos com os óculos da fé. E quando nós olhamos com os óculos da fé, tudo muda, tudo fica diferente e tudo passa a fazer sentido, e um sentido maravilhoso
para nós. E aí nós precisamos, claro, das outras ciências, arqueologia, história, teologia principalmente, né? Precisamos dessas ferramentas para nos auxiliar a compreender, para nos auxiliar a compreendermos o que estava acontecendo além dos olhos, além do que os olhos podiam ver descritos no texto bíblico. Queridos irmãos, a Semana Santa ela começa quando Jesus chega a Jerusalém. Nós temos alguns eventos importantes, né? A chegada de Jesus a Jerusalém, o Domingo de Ramos, sendo recebido como rei, sendo recebido como vitorioso, porém chegando com uma mensagem de paz, montado num jumentinho. Assim começa a Semana Santa. E depois, quando nós vamos lendo os textos bíblicos, nós vamos vendo vários eventos, né? A questão de Jesus lavar os pés dos discípulos, que lição maravilhosa, né? Na quinta noite, quando ele faz a última ceia e eles saem. E aí ele passa a noite no Getsemane, né? E ali ele faz aquela oração maravilhosa de entrega, oração maravilhosa de quem estava de fato colocando a sua vida nas mãos de Deus, para serviço de Deus, para cumprimento dos desígnios de Deus. Quando ele diz, ele manifesta a sua humanidade dizendo: Pai, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua e não a minha vontade. Que coisa maravilhosa, irmãos. Jesus ali manifesta a sua humanidade, ele manifesta o seu medo, ele manifesta a sua agonia, ele manifesta a sua aflição, mas ao mesmo tempo, como homem, como ser humano, cheio de medos, aflito, agoniado, mas ele coloca a sua vida, ele coloca o seu ser, ele coloca tudo que ele é nas mãos de Deus, mostrando a nós que o plano de Deus está e estará sempre em primeiro lugar. Está e estará sempre em primeiro lugar. Depois, irmãos, o texto nos relata que Judas, o traidor, né, o entrega com um beijo, mostrando as complexidades humanas, né, mostrando do que o ser humano é capaz de fazer, né? Depois nós vemos Pedro, o discípulo, aquele aguerrido Pedro, falando que não conhecia Jesus, tendo medo do que lhe poderia acontecer e negando a Jesus, mostrando a humanidade aflorada na hora do medo, na hora do desespero, o arrependimento, o choro amargo de Pedro, a culpa insuportável de Judas. A história da paixão, queridos irmãos, é também a história das aflições humanas.